Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta no Salmo 30, por gentileza. Página 588 do Antigo Testamento para a Bíblia na versão comemorativa. Eu quero começar fazendo a citação de um dos maiores poetas da história da humanidade, Luís de Camões, o maior filósofo e poeta do classicismo, o mesmo que escreveu a epopeia Os Lusíadas. Ele escreve um soneto, fruto de uma reflexão a respeito daquilo que ele via e do quanto as coisas ao seu redor se transformavam. Camões, então, escreve o soneto: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E ele diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. E mesmo que você precise reler, e inclusive recomendo que você leia este soneto, eu quero brevemente fazer uma explicação daquilo que é gerado no coração de Camões ao ver as mudanças ao seu redor. Diante das muitas mudanças, Camões se vê melancólico, dizendo: tudo mudou, o tempo mudou, as pessoas mudaram. Ele chega a dizer que o lugar que é verde já foi coberto de neve. As pessoas mudaram. E a única coisa que permanece são as mágoas, porque a esperança já se foi. E ele vai dizer que tudo muda. E uma mudança que ainda causa maior espanto é que até a mudança é também mutável. Bastante filosófico isso. Até a mudança tem um jeito diferente de produzir novas coisas. A velocidade aumentou com o tempo. Enfim, este é um relato de Camões diante da melancólica visão de sua vida à luz daquilo que se modificava diante dos olhos. No entanto, a perspectiva de Camões é uma perspectiva, como falei, bastante melancólica. Ele afirma que aquilo que muda, necessariamente muda para o mal, necessariamente muda para o pior. O Salmo 130 vai dizer que Camões estava errado. O Salmo 130 vai dizer que é a possibilidade de, em Deus, terem as coisas ao redor sendo transformadas não do bem para o mal, mas do mal para o bem. Se você percebeu, você viu que este salmo começa com o salmista recordando que houve um tempo de angústia profunda e que o levou a clamar, a gritar mesmo: socorro, Senhor! E o texto vai se desenrolando, e aquilo que é uma lembrança daquilo que foi um clamor desesperado,
Então o texto vai passando e vai o salmista nos ensinando que Deus o ouve, que Deus compreende, que Deus atua, e ao final o tom do salmo é bastante diferente. Se o tom inicial é um tom como de Camões, aflição, dor, angústia, o final do salmo é: louvado seja Deus, o Senhor atuou, Ele agiu. Camões via a vida de uma forma muito melancólica, é do bem para o mal, mas nós que somos do Senhor, podemos ver a vida com outras lentes. Nós podemos nos assemelhar àquilo que foi vivido pelo salmista Davi no Salmo 30. Se algo não está bem, se as circunstâncias não estão das melhores, nós podemos crer que o Senhor há de nos ouvir e que o Senhor há de transformar a nossa vida e tudo ao nosso redor. E é por essa razão que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade a respeito do percurso do Filho de Deus na aflição. O percurso do Filho de Deus na aflição. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã, e eu gostaria que você, por favor, mantivesse a sua Bíblia aberta. Como é esse percurso, meu e seu? A notícia que nos angustia chegou. O que acontece comigo e com você? O que deve acontecer na nossa jornada, no nosso percurso em meio à aflição? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você do coração aflito ao grito de socorro. Os versos que vão do 1 ao 3 dizem assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. O primeiro passo meu e seu na aflição é do coração aflito ao grito de socorro. A notícia má nos sobrevém, a perspectiva de morte nos assalta, e nós vemos o verso 2, que a questão aqui com Davi era uma enfermidade de morte. O relato que afligiu o coração de Davi tem a ver com saúde. Tem a ver com o fato de que se nada houvesse da parte do Senhor, como intervenção miraculosa, ele morreria. O salmista dirigiu a Deus um clamor, e a gente lê aqui: clamei a ti. Lá no original é gritei. É aquela oração marcada por dor e por aflição. E é interessante perceber, já no verso 3, a palavra Sheol é a palavra para sepultura. Ele morreria, irmãos. E é por essa razão que, em razão do seu quadro difícil de saúde, ele então sai desse coração aflito e chega ao grito de socorro. O salmista no Salmo 18, no verso 6, também evoca essa mesma ideia. No Salmo 18, no verso 6, a palavra de Deus diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Embora Deus esteja nos céus, embora o nosso Deus esteja sentado num alto sublime trono, nós precisamos compreender de uma vez para sempre que as nossas angústias que reverberam-se num grito de socorro, estes gritos de socorro diante das calamidades que os nossos olhos veem, estes gritos chegam à presença do Senhor. Deus nos ouve. 1, 2, 3 améns. Vou tentar mais uma vez. Meus irmãos, sabe quando a notícia te vem e a coisa não é boa? Sabe quando você tem que acelerar o carro?
Sabe quando a surpresa te chega e te espanta? Sabe quando a má notícia bate à sua porta e você fala: meu Deus, o que é isso? Eu quero que você saiba, baseado na palavra do Senhor, que, meu Deus, o que é isso? Esse grito, Deus ouviu você, Deus ouviu a mim, Deus nos ouve. Amém? Ele não fica inerte aos nossos gritos de socorro. Ele não fica de braços cruzados diante das nossas angústias, diante das nossas aflições. E nós olhamos para o Salmo 30 e vemos um clamor aflito. Eu clamei por socorro. O sofrimento é o maior marqueteiro da escola da oração. Uma vez inseridos no ambiente do sofrimento, nós somos reensinados e reaprendemos a necessidade de orar. É um clamor aflito em uma realidade dramática. Da cova fizeste subir a minha alma. O salmista estava à morte. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com um coração assim, aflito, emitindo, ressoando gritos de socorro, gritos que são marca de olhos que não conseguem compreender as dificuldades que se apresentam para você aqui e agora. Mas eu quero que você entenda e absorva no seu coração que o Senhor, Deus dos céus, ouve a mim e a você. Deus ouve a nossa oração. Você veio aqui para aprender que você não precisa silenciar o seu grito, que você não precisa engolir o seu choro, como as nossas mamães faziam na infância. Você veio aqui para ouvir que o nosso Deus se compadece da nossa dor e está com seus olhos abertos e com seus ouvidos atentos aos nossos gritos por socorro. Ele ouve você. Pastor, mas eu moro sozinho. Pastor, mas eu moro sozinha. Pastor, mas eu caminho sozinho na vida. E parafraseando o próprio Camões, eu caminho sozinho porque é solitário andar por entre a gente. Ainda assim, eu quero dizer para você, o Senhor ouve você. Deus ouve a sua oração. Mamãe, Deus ouve a sua oração pelo seu filho. Meu irmão, Deus ouve a sua oração pela sua casa. Do coração aflito ao grito de socorro, é o primeiro passo do percurso. Mas o segundo passo do percurso é do grito de socorro à resposta de Deus. Dizem assim os versos 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em primeiro lugar, nós vimos que do coração aflito ao grito de socorro é o primeiro passo. Mas o segundo passo é do grito de socorro à resposta de Deus. A ênfase aqui é na intervenção de Deus. O Senhor não é apenas aquele que ouve o nosso clamor, mas aquele que tem poder e que tem misericórdia e que tem amor e que tem graça para intervir na minha história e na sua história. O nosso Deus é aquele no qual nós podemos colocar a nossa confiança. 1 João, capítulo 5, os versos 14 e 15 dizem assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. O Senhor não apenas nos ouve
mas opera. Nesse sentido, é importante que nós pensemos que o movimento de oração não é apenas o movimento de servos que falam, mas é o movimento de servos que falam na santa expectativa do Deus que ouve e que age. Quando nós oramos, nós não estamos num exercício solo. Quando nós oramos, nós não estamos ali sozinhos. Aliás, é o Senhor que coloca nos nossos lábios as palavras que devem ser ditas, e é por meio do seu Espírito que a nossa oração chega ao céu. Em um dado momento da história de Jesus, já no final da sua jornada aqui na terra, ele estava no cenáculo, e ele dava instruções aos seus discípulos, as últimas instruções, enquanto Deus encarnado. E ele falou sobre a casa do Pai, ele falou sobre a segunda vinda, ele falou sobre a promessa do Espírito Santo, ele lavou os pés dos discípulos, ele revelou o seu amor e apresentou aos discípulos uma nova aliança no seu sangue. Mas ainda há uma última lição que o Senhor explica a eles, neste cenário de grandes lições. Está lá em João capítulo 14, no verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Tudo quanto pedirdes. É por isso que nós podemos confiar que o choro pode vir à noite, porque a alegria vem pela manhã. Nós cremos nisso, irmãos. Pergunte à família Albuquerque se não é assim. Pergunte à família Jardim se não é assim. Pergunte a você e a sua história se não é assim. Tudo quanto pedirdes em meu nome, para a glória de Deus o Pai. Veja, com isso a gente aprende que não existem respostas de oração egocêntricas. Elas são sempre teocêntricas. É para a glória de Deus. As orações são atendidas não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Jesus. Nós nos achegamos à sua presença falidos, e o Deus que tem todo o crédito nos responde. Nós chegamos à sua presença fracos, e o Deus de todo poder é aquele que nos responde. Este é o momento em que nós unimos a fraqueza do homem à soberania de Deus. A oração é o momento quando estes dois mundos se juntam. Quando aqueles impotentes, fracassados, arruinados pelo pecado, se juntam ao céu e têm contato com Deus eterno, que tem poder de operar milagres. É por essa razão que na jornada, no percurso da aflição, nós saímos do coração aflito ao grito de socorro. E saímos do grito de socorro à resposta de Deus. Mas em terceiro lugar, nós saímos da resposta de Deus às ações de graças. Os versos 6, 7 e 8 diziam assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. A descrição agora é detalhada da tribulação pela qual passou o salmista. E ele chega a uma conclusão interessantíssima. Ele diz: eu até achei que eu dava conta da minha vida, e por esta postura soberba, arrogante, o Senhor me permitiu passar pela aflição, para chegar à conclusão de que eu preciso do Senhor, para chegar à conclusão de que eu preciso dar graças, para chegar à conclusão de que se cheguei até aqui, é porque o Senhor me permitiu chegar. É como se o salmista fosse a base de Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, no verso 15, quando ele diz:
e sede agradecidos. Ou quando ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, em tudo dai. O primeiro passo é do coração aflito ao grito de socorro. O segundo passo é do grito de socorro à resposta de Deus. Mas uma vez que Deus responde e intervém, o terceiro passo é da resposta de Deus às ações de graças. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, nunca foi eu. Ou como diz a filosofia das traseiras de caminhão, nunca foi sorte, sempre foi. Você já leu isso também. Tiago vai dizer que se desce sobre nós alguma boa dádiva e algum dom perfeito, ela é do alto. Meu irmão, em nome de Jesus, pense nas bênçãos, pense naquilo que você vive hoje. Entrando na casa de um dos meus amigos, há uma plaquinha na qual está escrito: lembre que tudo aquilo que você tem hoje é resposta de orações do seu passado. Não é lindo isso? Você já parou para pensar sobre isso? E quanto mais cabelinhos brancos eu vejo aqui, mais eu percebo razões para agradecer. Eram sós, oravam por uma esposa e Deus deu. E eram só doisinhos, e aí sonhavam com filhos e Deus deu. E oravam para que os filhinhos crescessem, e cresceram, embora algumas mães cismem em não enxergar. E os filhos se casaram, e do amor dos filhos nasceram netos. E há alguns agraciados na nossa igreja que viram os netos crescerem e gerarem bisnetos. Irmãos, quanta razão para agradecer. O Senhor nos plantou numa comunidade que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, te deu irmãos na fé, e nós por vezes vivemos isto e não agradecemos. Pense nas pessoas que estão aqui e que já foram bênção na sua vida, já agiram na sua vida com amor, com bondade, com misericórdia. E nós precisamos ser gratos a essas pessoas também. Mas em primeiro lugar, sermos gratos ao Senhor. Temos vivido dias de muitas reclamações e de muitas murmurações e poucas ações de graças. Temos uma facilidade imensa de olhar o copo meio vazio e esquecemos de olhar o copo meio cheio. E uma vez que Deus nos responde, o Senhor não nos responde na perspectiva utilitarista deste mundo. E explico. Neste mundo nós queremos alcançar, comprar alguma coisa. E quando compramos, usamos esta alguma coisa por algum tempo, e logo em seguida ela já é descartada, porque as coisas do nosso tempo são feitas para serem descartadas. Com Deus não é assim. O Senhor diz que não despreza um coração grato. Então nós oramos, clamamos por longos meses e anos até. E quando a bênção nos vem, nós já agradecemos, obrigado Senhor, e já vamos pedindo outra coisa. Nós estamos na semana que inicia um tempo em que nós devemos pensar em gratidão. Pense nos milagres, nas bênçãos, nas benesses. Pense em quantas vezes o Senhor te visitou com provisão, com proteção, com livramento, com saúde, com bens, com bênçãos. Pense nisso e agradeça ao Senhor. E ainda há um quarto passo. Hoje pregarei como os nossos irmãos batistas. Hoje nós vamos ao quarto ponto. O percurso do crente na aflição, do coração aflito ao grito de socorro, do grito de socorro à resposta de Deus, da resposta de Deus às ações de graças, e em quarto e último lugar, das ações de graças ao testemunho público. Os versos 9, 10, 11 e 12 dizem assim:
Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? O que o salmista está dizendo é: Senhor, se eu morrer, ninguém te louva. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para... Aquilo que começa em aflição, em nome de Jesus, terminará em testemunho público do poder de Deus na sua vida. Aquilo que começou com lágrimas não vai terminar assim, em nome de Jesus. Aquilo que começou com pânico e com desespero, com ausência de sono e de fome, vai terminar em culto de ações de graças para a glória do nome do Senhor Jesus. O verso 12 é uma expansão do verso 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E uma vez que a alegria vem pela manhã, Senhor, eu vou te adorar para sempre, eu vou te louvar para sempre. Eu não vou ter nos meus lábios outro tipo de palavra, que não uma palavra que exalte os teus poderosos feitos. As pessoas saberão disso. Ora, mas como a família dele é abençoada, como ele é um chefe de família exemplar, e você dirá: não, a minha família está de pé, não é porque eu sou um chefe de família exemplar, é porque eu sirvo a um Deus exemplar. Nossa, você tem muito sucesso profissional. Também, você se esforçou tanto, é um profissional de tanta excelência. Eu só sou esse profissional de excelência porque eu sirvo a um Deus de excelência, a Ele a glória para sempre. As pessoas precisam ouvir e ver em mim e em você a quem nós servimos, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Atos capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo não é para se encerrar em nós, é para que as pessoas vejam e saibam, e juntamente considerem. Somos alcançados para alcançar. Somos alcançados para transbordar. Quando o governo romano queria que os discípulos se calassem, um deles diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos. Veja, irmãos, Pedro não diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós sabemos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós compreendemos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós sistematizamos. Não é isso não. Nós não podemos deixar de falar das coisas que eu vi e que eu ouvi, diz respeito à experiência com Deus. Assim, este é o último passo na jornada, no percurso da aflição do crente. A pergunta é: em que passo você está? Você pode ter chegado aqui nessa manhã no primeiro passo, do coração aflito ao grito de socorro. E eu quero que você saiba que Deus ouve você. Você pode ter chegado aqui no segundo passo, do grito de socorro à ação de Deus. E eu quero que você saiba que o Senhor intervém, Ele tem poder. Pode ser que você já tenha visto a intervenção de Deus,
E esteja no terceiro passo, da intervenção de Deus às ações de graças. Inclusive é uma semana propícia. E você recebeu a bênção. E a bênção está aí com você, está no seu coração, está na sua casa, está elencada no patrimônio dos seus benefícios. E talvez você já tenha chegado ao lugar de que as ações de graças não devem parar dentro da sua casa, mas que alguém precisa saber disso. E eu quero voltar ao Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as pessoas, mudam-se todas as coisas, mas na perspectiva de Camões, era do bem para o mal, mas aqueles que são do Senhor, é da aflição para as ações de graças. Que o Senhor faça isso na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.